Fala, time, tudo ótimo? Tô aqui no aeroporto de Recife, ilhado, esperando o próximo voo. E não paro de pensar em vocês, né? Não paro de pensar na vida, no projeto, nas coisas. E me lembrei de uma letra da música de Capital Inicial, Quatro Vezes Você, se não estiver enganado, em que o refrão é: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Dá um Google, vai lá, assiste essa música, se você não conhece. Uma música bem curta. Ela tem só 4 histórias de 4 pessoas diferentes, bem curtinhas. E desde quando eu vi essa música a primeira vez, ela me trouxe uma lição bastante legal. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, se vocês me permitirem. Tá? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? E o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Tá? Porque isso te diz muito de quem você é. Será que você gosta de quem você é quando ninguém te vê fazendo? Será que você pensa nas consequências das suas atitudes quando ninguém te vê fazendo? Será que você se orgulha de falar? É isso que é legal, né? Eu acho que até na empresa onde eu trabalho, né? A regra de compliance ficou muito evidente, principalmente para as empresas brasileiras depois da Lava Jato, mas nas empresas internacionais eu acredito que isso já seja uma cultura bem difundida, né? E nas regras de compliance tá lá, né? Tipo assim, se você receber algum presente de algum fornecedor, se você receber alguma oferta de algum stakeholder, whatever, você se sente confortável em compartilhar isso com o seu superior? Você se sente confortável de compartilhar isso com seus colegas de trabalho? E aí o termo lá de compliance fala, né? Se a resposta para alguma dessas duas perguntas for não, por favor, repense. Então, assim, você entende que eles não falam não aceite isso, não faça aquilo, eles estão tentando te ludibriar, eles estão tentando obter privilégios que eles não teriam se eles não te presenteassem daquele jeito, se eles não te oferecessem aquele algo a mais e tal. E fica muito a cargo de você, porque afinal de contas, nesse caso do compliance, né? Quando alguém te oferece alguma coisa e você aceita aquilo, ninguém tá vendo, ninguém sabe, só você sabe. A minha pergunta para você é: você está feliz com isso? Você gostaria de compartilhar isso com alguém? Você se importaria de compartilhar isso com alguém? Entenda, eu não estou falando aqui que eu sou o cara perfeito não, tá? Isso não é hoje não é sobre mim, é sobre você. É sobre como você lida com as atitudes que você tem quando você está sozinho. Quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Então, vamos lá, sei lá. Nem quero pensar. Cheguei ontem aqui em Recife, né, meia-noite, para poder embarcar hoje 8 da manhã para Salvador. Aí fui despachar a mala, aí a companheira falou: rapaz, não posso pegar sua mala agora não, porque ela corre sério risco de ser extraviada até amanhã de manhã. Então você só pode fazer o check-in amanhã de manhã. Beleza, fui embora, dormi e tal, acordei, vim fazer o check-in hoje de manhã. Aí a companhia falou: ó, você não tem passagem mais não. Falei: por quê? Só passagem, sei lá o que é que aconteceu, não tá aqui no sistema, bababá, BBB. Falei: beleza. Aí fui pra loja da companhia, né, pra poder tentar comprar outra passagem. R$ 1.700. Falei: eita delícia, bora. Aí a menina fez assim: não, peraí, deixa eu ligar aqui pra poder ver se eu consigo ajeitar você, tal. Aí ligou lá para o departamento internacional, tal. Aí a mulher conseguiu ver que foi uma cagadinha da companhia mesmo. Aí pronto, aí termina que a mulher conseguiu emitir outra passagem pra mim.
Só que agora vai ser 12h45. Aí eu vou chegar em Salvador 2 da tarde. Tem gente que ficaria bastante chateada, mas eu prefiro aproveitar o momento. Aí de repente você pergunta assim pra mim: poxa, Rafael, você é sempre razoável desse jeito, você é sempre calmo, e como é que você consegue, né, ter, sei lá, esse grau de maturidade? Vai. É aquilo que eu falo assim: o problema existiu, certo? Eu cheguei para fazer o check-in e não tinha passagem. É um problema. E a gente precisa resolver o problema. Só que o que acontece? Não é o funcionário do check-in que vai resolver esse problema. Ele só olha lá e fala: seu Rafael, não tem passagem no seu nome. Eu já estou há 31 horas viajando, tá? Para poder chegar em casa, para começar as minhas férias, né, as tão desejadas férias. E dá para entender que não é culpa do profissional. Assim, alguém fez o erro, né? O erro existe. Mas tá bom, mas qual é a culpa do profissional que está no balcão? Nenhuma. Ele só olha no sistema e não tem passagem. Então, se eu chego para poder conversar com a atendente da loja, né, que foi o que eu fiz, lá a loja já está aberta, vai lá e vê o que é que você se resolve lá. Então eu chego para ela, peço desculpas porque eu estou pedindo a mesma informação pela terceira vez, explico que eu já falei com a colega dela e que a colega dela não achou minha passagem, mas que é estranho porque está aqui o e-mail com a passagem. Então ela vai olhar no sistema e fala: puxa, Rafael, eu até achei aqui uma informação, viu? Você tinha a passagem, mas a passagem foi cancelada. E aí você sente que assim, são duas situações totalmente diferentes. Uma é se eu chego lá e falo pra ela brigando, né, esperneando, batendo o pé. Mas eu chego lá e falo: ó, já tem 8 horas que eu tô aqui no aeroporto, tô ansioso, querendo ir pra casa. E o sistema simplesmente diz que não tem passagem, mas, por favor, você pode ser a terceira pessoa a checar? Então você vê, eu peço desculpa e peço por favor. E a mulher, ela se abre toda, porque assim ela tá ali para resolver problema. Aquela atendente que fica na loja, né, ela tá ali para resolver o problema. E ela foi checar. E ela viu o detalhe e ela falou: olha, eu não tenho acesso a todo o sistema. Então eu vou ligar aqui para o departamento internacional e eles têm mais acesso, eles conseguem enxergar mais coisas do que eu, têm mais privilégios, portanto. E aí ela fez isso. Ligou, falou: Rafael, normalmente não demora tanto de eles me atenderem, mas está demorando um pouquinho. Você se incomoda de você ficar aqui de lado enquanto eu atendo outra pessoa? E a fila estava crescendo, porque o meu processo estava demorando. Falei: perfeitamente, fica tranquilo. Ela atendeu uma outra pessoa. Quando a pessoa chegou para poder começar o atendimento, a ligação chegou. Ela pediu desculpa a outra pessoa e voltou a me atender. Então, assim, sabe, é um ser humano que está do outro lado. Ela está dando o melhor dela para poder resolver um problema seu, que de repente não foi você que criou, mas é um problema seu. Qual era o meu problema no momento? Eu queria chegar em Salvador. Quanto me custaria isso? R$ 1.700. Eu tinha, eu não tinha, isso é caro, isso é barato, indiferente, eu quero chegar em Salvador. Ah, então meu objetivo era só isso, eu só queria resolver o problema. Agora imagina, se eu chegasse estressado, resmungando, brigando e tal, ela não teria resolvido o meu problema, eu teria pago minha passagem, R$ 1.700, chegaria em Salvador, ficaria feliz e depois quando eu voltasse para a Suécia eu ia ter que ter todo o processo de reembolso. Aí se a agência que comprou minha passagem, de repente, não sei se foram eles que erraram, se eles iriam me reembolsar ou não, seria outro problema. Aí a moça vai de boa vontade, de repente porque eu tratei com ela de uma forma também bem legal, escala o problema, resolve o problema. Ou, desculpa, isso não era um problema de seu Rafael, seu Rafael não deveria ter a passagem cancelada. Então, ó, emite logo uma passagem para ele. Aquela passagem que para mim custaria R$ 1.700, para a operadora, né, para a companhia aérea, custou 300 euros. Porque ela falou: oh, tá aqui na tela 300 euros, posso aprovar assim mesmo? E a moça no telefone falou: pode aprovar. Manda Rafael para Salvador porque foi um erro nosso. Então, tá bom. Aí, assim,
Rafael tá indo para Salvador. Rafael tá feliz. Um problema resolvido, porque imagine. É como eu falei com vocês, não é simplesmente pegar e falar assim, ah, mas é uma obrigação deles resolver o problema. Será? Porque assim, no final, o que importa é quem criou o problema. Isso a gente nunca vai saber. Isso a gente nunca vai saber. Quem apagou a passagem de Rafael? Isso é uma pergunta que nunca será respondida. Mas quem resolveu o problema? A moça do atendimento. Aí por que ela resolveu o problema? De repente porque ela foi bem tratada por mim? Porque assim, nesse mesmo momento que eu estava lá sendo atendido por ela, a moça estava esperneando na fila. Pelas razões dela. Cada um com seus problemas, cada um com seu temperamento, cada um com o seu momento. De repente, ela é uma ótima pessoa, mas naquele momento ela não estava bem. Então assim, quão mais legal é você tocar a sua vida de uma maneira tranquila, a fim de resolver o problema? Ou você prefere simplesmente criar novos problemas? Eu acho que essa é uma visão, uma mentalidade, né, que a gente pode internalizar. Nesse mesmo momento que eu estava passando todo esse perrengue, eu mandei algumas mensagens no WhatsApp, né, falando com minha família, e recebi alguns feedbacks, tipo, poxa, PQP, cambada disso, cambada daquilo, não sei o que e tal. Eles que estão lá, em Salvador, me esperando, estão mais estressados do que eu, que estou aqui, vivendo essa longa viagem. Então, aí eu paro para poder me perguntar, falo, poxa, por que nós somos tão diferentes? Será que eu estou errado? Será que eles estão errados? Será que tem alguém errado? Não sei. Só sei que assim, quando a gente vive de resolver problema, e eu gosto de resolver problema, tudo fica muito mais fácil. Isso é verdade. Porque a gente já não se espanta mais. Sem problema. Joga aí, papai, que a gente resolve. Venha. E a gente vai atrás. Vamos atrás da solução. Então, assim, a vida é isso. A vida é feita de intercorrências, a vida é feita de surpresas, a vida é feita de coisas que acontecem assim, out of the blue. Então, ciência. Então, só queria dizer de verdade que tamo junto. Eu espero realmente que houve algum feedback de vocês. De repente eu tô até errado, né? Até recebi um outro assim. Fala pra Rafa que ele deveria pedir ajuda de custo para alimentação, porque ele vai ficar mais de 2 horas no aeroporto e blá blá blá. Falei, em vez disso, sabe o que eu fiz? Eu abri a minha bagagem, tinha uns chocolates que eu trouxe da Suécia para cá, para minha família, né? Peguei um chocolate, pedi licença à moça do atendimento, falei, ó, as regras de compliance da sua empresa admitem que você receba um presente? Ela falou, sim, de boa. Falei, então toma aqui esse chocolate para você. Eu trouxe para minha família, mas hoje você merece ele. Ela falou, não, pelo amor de Deus, se você trouxe para sua família, leve para ela. Falei, não, mas você merece isso. E aí eu dei o chocolate de presente para ela, porque no final, assim, você entende que ela resolveu um problema meu? Se eu tivesse saído daqui hoje, comprado a passagem, iria para Salvador do mesmo jeito, iria curtir minhas férias do mesmo jeito, mas quando eu chegasse na Suécia, eu ainda tinha algo pendente. E ela resolveu aquilo para mim. E já eu estou em Salvador. E nesse tempo me cabe também pensar várias coisas, né? Eu fico refletindo sobre o meu dia a dia no trabalho também. Pô, Rafael, você tá de férias e tá pensando no trabalho? Mas é porque eu tô pensando assim, o que é que eu posso fazer hoje para poder o meu amanhã ser diferente do meu ontem? Sabe? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, você engenheiro, você que trabalha com engenharia, você que trabalha com entregáveis, né? Você que trabalha com metas, você que trabalha com projetos, você que tem que resolver problemas e tem que entregar algo no final. Pergunta para você hoje assim, você gosta do que você faz? Digo assim, quando a gente forma engenheiro, pelo menos esse foi o meu sentimento, e eu acho que meus colegas também compartilham isso comigo, e eu queria saber de você também se
se encaixa também com você. Você se formou feliz? Você entendeu que cada vez mais nós engenheiros estamos sendo responsáveis por resolver problemas? Você já percebeu que tem vários engenheiros por aí, gerente de banco? Já percebeu que tem vários engenheiros por aí com cargo de liderança, com cargo de gestão, cargo de gerência, cargo de diretoria? Por que será? Porque é que a gente está aqui para poder pensar smart, a gente está aqui para resolver o problema, a gente está aqui para poder encontrar a solução definitiva com o melhor resultado dela. Aí, tipo assim, o que eu encorajo bastante o meu time, falo, time, traz para mim as suas dores. Time, traz para mim o seu desconforto. Time, qual dessas atividades, porque a gente também tem entregáveis e eles se repetem bastante, né? Time, qual desses entregáveis aqui você não gosta de fazer? E por que você não gosta de fazer? E aí eu gosto de entender porque eu gosto de pensar que assim, eu também sou preguiçoso pra caramba no negócio de atividade repetitiva, sabe, velho? Eu não gosto de atividade repetitiva. Eu gosto de agilidade. Eu gosto... Não é pegar um problema e resolver rápido, não é. Pegar um problema e resolver da maneira certa. Mas se o entregável ele tem muito paperwork, né, muito blá blá blá, muita burocracia para poder ser resolvido, normalmente eu não gosto de fazer. Mas eu gosto de pegar esses porque eu sempre penso de que maneira eu posso melhorar o processo para que ele seja mais dinâmico. Se depender de nós no nosso dia a dia, a gente é muito, não, vamos fazer do jeito que tá e tá bom. Sempre foi assim. A gente sempre entregou assim, por que a gente deveria? Por exemplo, eu lembro de questionar um dos processos lá dos nossos entregáveis para um dos membros do nosso time, né? Mas na minha experiência passada, né, na outra empresa onde eu trabalhei, nós checávamos isso. Por que aqui a gente não checa? Aí o nosso colega lá do time, ele falou, Rafael, eu também checava, mas a Volvo me falou, não cheque, não é sua responsabilidade. Falei, caramba, mas quem é a Volvo que falou para você não checar? Não, é porque, eu não sei se você sabe, mas nós éramos fornecedores e a Volvo resolveu desenvolver engenharia dentro de casa, né, engenharia in-house, e a Volvo contratou os antigos fornecedores para dentro de casa para poder passar a desenvolver os produtos dentro de casa. Então, quando nós éramos fornecedores, nós checávamos isso, porque a gente tinha que garantir que tudo... Olha só a resposta dele. Porque a gente tinha que garantir que tudo estava 100% certo. Mas quando a gente virou Volvo in-house, a Volvo falou, não, você não precisa checar isso, porque é responsabilidade do seu stakeholder, de quem te entregou aquele input, de te entregar já certo. Mas qual a diferença no final? Tipo assim, quer dizer que antigamente, quando ele era fornecedor, ele não tinha... Ele checava, mas o cara que entregou para ele não tinha a obrigação de entregar 100% certo, então? O que é que mudou? Vamos falar. É o mesmo entregável da outra pessoa, né, do outro time. O time sempre manda o mesmo input. Quando ele era fornecedor, ele checava. Agora que ele é Volvo in-house, ele não checa. O que é que mudou? Você entende que mudou nada? E eu falei, mas espera aí. Então, tá bom, tô chegando agora e eu quero entender por que você não checa. Eu não checo porque a Volvo mandou eu não checar. Eu falei, beleza, tá bom. Mas você entrega, o entregável dele é um input para você e o seu output tem o input dele. É, verdade. Eu falei, tá bom. Se o input dele vier errado, o seu output sai errado. É, verdade. Eu falei, quem é o responsável pelo seu output? Eu. Falei, mas então, por que você não checa? Não tenho resposta. Você entende que, tipo assim, tá bom, vamos lá, vamos aceitar que a Volvo mandou o cara não checar. Mas se ele não checa e ele passa a informação errada pra frente, de quem é a culpa no final?
É do cara. Não, a culpa é sua. Que você passou errado pra frente, você entende? Claro, o seu stakeholder, se ele começa a errar muito e mandar muita coisa, informação errada para você sempre, alguma coisa tem que ser mudada no processo dele. Mas isso não te exime de aprimorar o seu processo de modo que você cheque o processo dele antes de passar para frente. Sabe por quê? Porque quando a gente manda algo errado no nosso time para frente, esse algo volta para nós como um problema, como um retrabalho, como mais uma atividade, e a gente tem que resolver, e a gente tem que produzir a entrega daquilo, e a gente tem que corrigir o problema. E retrabalho. Eu percebi muito isso, que assim, antes de Rafael, vamos lá, o time sempre entregava muita coisa errada, e por causa disso, estava sempre atrasado. Porque quando você entrega certo, é uma ida só. Você entregou, acabou. Quando você entrega errado, o que acontece? Você entregou, mas não acabou. Porque o erro vai vir e fala, tá errado. Aí tem um problema para você responder, por que você errou. Aí depois de você responder por que você errou, você tem que informar a solução do problema. Aí depois de informar a solução do problema, você tem que pegar a autorização da implementação da solução do problema. Depois você ainda tem que garantir que a implementação da solução do problema foi implementada devidamente. E por fim, você tem que ainda liberar um documento novo corrigindo aquele problema definitivamente. Então olha, quando você deveria ter simplesmente entreguei, acabou. Não, você tem que fazer mais 5 steps que você não tinha planejado, porque você não planeja errar. Não tem como você incluir no seu planejamento, falar assim, eu vou errar, portanto, eu vou alocar esse tempo aqui para corrigir os meus erros. Não tem. Aí no final o amigo fala assim, mas Rafael, eu não errei. Tá bom, você não errou. Mas quem errou? Ele. Tá, ele errou. Ele faz qual o trabalho dele no final, depois do erro dele? Ele mandar um documento para você. E você? No mínimo 5. Como eu enumerei para vocês agora. De quem é o problema? É seu ou é dele? Não, mas eu não checo porque a Volvo mandou eu não checar. Tá bom, você tá certo. Mas e agora? O que é que custa mais para você? Olha só, estamos falando de planejamento. A gente tem a opção de alocar o tempo necessário para desenvolver qualquer atividade dentro do nosso planejamento. O que é mais fácil? É mais fácil a gente falar, aquele cara vai me entregar alguma coisa. Não vai? Vai, porque eu também tenho que entregar alguma coisa a alguém. Então, se eu tenho o planejamento de que aquele cara vai me entregar alguma coisa, eu posso criar o planejamento de checar o entregável dele. Eu posso criar o planejamento de mandar um feedback para ele. E eu posso criar o planejamento de rechecar o trabalho dele. Por que isso? Porque a gente já tem no histórico muitas evidências de que o cara comete muitos erros. Então hoje eu adiciono 3 atividades pequenas no meu planejamento, falando checar o que a gente recebe, dar o feedback e checar novamente. E eu espero que no segundo cheque esteja tudo 100%. Depois que eu adiciono essas 3 atividades que são muito menores, as 3 combinadas são muito menores do que uma só daquelas 5 quando a gente tem que pegar o problema de volta e mandar definitivamente. Então você entende quando eu falo que assim, eu sou lazy? Você entende quando eu falo que eu não me dou com essas coisas, sabe? Porque assim, eu comecei a perceber que era muito recorrente. Então se é muito recorrente, vamos resolver definitivamente. Aí o que foi que Rafael mudou no time? Rafael só perguntou, falou, time, eu, Rafael, de onde eu venho, eu não gosto de fazer isso. Vocês não têm alguma outra solução? Alguma outra solução que seja mais legal e que a gente possa implementar aqui para poder resolver os nossos problemas, para poder resolver os problemas dos nossos entregáveis, para poder isso não ser tão chato, porque era uma atividade chata, demandava tempo. Aí o Rafael perguntou para o time, vocês conhecem alguma ferramenta onde a gente possa checar isso no computador? O time falou, sim, a gente conhece. Falei, tá bom, vocês conhecem. Mas por que nunca implementaram?
Não, porque o PO, eu vou falar um pouco de Scrum no futuro para vocês. Não, porque o PO não deixa. Rafael, ainda team member naquela época, eu não era Scrum Master ainda. Fui pro PO e falei, ô PO, a gente tá fazendo um trabalho que é ineficiente e que a gente não gosta e que tá saindo com erro. E aí o time falou que tem uma ferramenta que dá pra gente comparar no computador ao invés de comparar no desenho. E eu queria saber a sua opinião. Falou, eu adoro isso. Eu adoro essa ferramenta. Você vê que inclusive tem ruído na comunicação. Eu falei, mas como falou? O time acabou de falar que você não gosta. Não, eu gosto. Inclusive aqui, ó, essa é a ferramenta. O PO tinha a ferramenta no computador dele. Aí eu conversei com o PO, conversei com o time e a gente implementou a ferramenta. E aí nosso time tá, ó, bonito. Por quê? Porque a gente implementou alguma coisa que o time gostaria de ter, que o PO gostaria de ter, mas eles não se conversavam, ninguém sabia que o outro gostaria, e aí mantinham uma ferramenta velha, arcaica, um método velho e arcaico, que não agradava ninguém, mas ninguém também queria implementar. Você entende como é? Então, assim, esses foram pequenos detalhes que eu consegui lembrar aqui agora, do que Rafael implementou no time desde o início, desde quando o Rafael chegou no time e tal. Aí eu pergunto pra vocês assim, vocês são lazy como eu? Vocês não gostam de trabalho repetitivo? Vocês não gostam de trabalhos que consomem tempo quando poderiam ser resolvidos de uma maneira mais smart, de uma maneira mais tranquila e tal? O que é que vocês fazem no seu dia a dia para tornar a sua vida, para tornar suas atividades, para tornar os seus entregáveis mais seguros, mais tranquilos, mais gostosos de serem feitos, menos chato, menos burocrático? Isso tudo. O que é que vocês hoje implementam na sua vida? É aquela coisa assim, eu gosto sempre de olhar no retrovisor e comparar comigo mesmo, né? Como que eu estava lá atrás e onde eu estou hoje, né? O que é que mudou, o que é que eu implementei. E olho também para o futuro. Poxa, se hoje tem alguma coisa que não está me agradando, o que é que eu posso fazer hoje para poder mudar o meu futuro? Para poder o meu futuro ser mais bacana, mais legal, mais leve, com mais assertividade, com mais produtividade, com melhor qualidade do entregável. Eu acho que é bem bacana a gente pensar nessas coisas, porque, a vida está aí para ser vivida. 2, obrigações estão aí para poder serem entregues. E 3, só depende da gente para poder entender como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, para poder tornar isso mais gostoso. Então, o que eu falei, falo e sempre repetirei. Fácil não precisa ser, mas gostoso eu acho que só depende da gente. Nós temos a opção de fazer a nossa vida gostosa. Nós temos a opção de fazer o que nós gostamos todos os dias. Nós temos a opção de tornar tudo mais legal, tudo mais bacana, tudo mais gostoso. E no final só depende da gente. Porque tem coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente tem que fazer, tem que ser feito. E por que não fazer da melhor maneira? Por que não fazer com o melhor resultado? Por que não entregar o melhor de você? Você pode sempre entregar o melhor de você, você não depende de ninguém para entregar o melhor de você. Você entende isso? Isso é claro para você? Porque no final só depende de você. Você é o responsável pelas suas entregas. Você é o responsável pelos seus entregáveis. Você é o responsável por aquilo que está sobre a sua responsabilidade e você não pode fugir disso. Por que não fazer aquilo que nós temos que fazer da melhor maneira possível? E quando cabe só a você, como é que você trata disso? Como é que você se sente com isso? Você tem duas maneiras de fazer isso, pelo menos. Uma seria reclamar pra caramba, poxa, tô de saco cheio, não aguento mais fazer isso. Mas você tem que fazer, cara. E a segunda seria, tá bom, tem que fazer? Vamos fazer? Tá bom, tá feito. Olha lá, olha que gostoso que é. Olha que bacana que é. É uma simples maneira de pensar assim. Bora? Eu adoro, velho. Adoro, de verdade. E você? Comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que você acha que se identificou com isso ou que esse vídeo ajudaria. Dá uma força aí no canal. Tamo junto. Somos um time.
Beijo, até a próxima.